Bem, vamos analisar um pouco mais sobre os reservatórios e definir as diferentes zonas dos reservatórios. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco mais sobre os elementos constitutivos de um projeto de barragem. Então, na realidade, quando a gente fala na barragem, a gente vai ter o barramento, o açude, né? O reservatório vai ter um barramento, e nós vamos ter o lago desse reservatório, que é exatamente onde vai estar estocando a água. Então, observe aqui essa figura, que está apresentando os diferentes elementos constitutivos a partir da configuração que nós temos no reservatório Castanhão. Então, vocês observem aqui na ombreira direita, né, o vertedouro do reservatório, que é exatamente uma obra de segurança. Nós vamos ter aqui um maciço, né, um maciço aqui de terra e de concreto, que é exatamente o que vai fazer com que haja o barramento da seção fluvial e com isso fazer com que exista aqui o lago, né, e esse lago aqui ele comece esse lago armazene as afluências que vão chegar e essas afluências vão ser liberadas na medida da necessidade a partir de uma válvula dispersora aqui no caso, né, a partir de um sistema de tomada d'água e de disponibilização dessa água para os diferentes usos que estão a montante e também, fundamentalmente, no caso aqui da válvula dispersora, a jusante do reservatório. Então, normalmente, no reservatório, a configuração, a gente vai ter um barramento, que pode ser um maciço de terra de concreto, nós vamos ter um vertedor, vamos ter uma tomada d'água e também, no caso do reservatório Castanhão, nós vamos ter diques auxiliares, que o reservatório tem um nível muito elevado e, com isso, foram construídos outros barramentos menores para poder apoiar esse reservatório aqui. Então, observe aqui que a gente vai ter aqui o maciço de terra. Esse maciço de terra aqui, ele não pode nunca ser galgado. O que é galgado? A água nunca pode passar sobre esse maciço de terra, porque se ela passar sobre esse maciço de terra, vai existir aqui uma erosão regressiva e pipe, e o maciço de terra ele vai arrombar, e com isso toda a água do reservatório vai descer rio abaixo, gerando inundação muito severa. A gente vai ter aqui, nesse caso aqui também, essa parte em arco aqui foi feita em concreto, no caso lá do Castanhão, em função da existência da época chamada de um paleocanal, né, porque existia aqui uma área mais profunda de sedimento que fez com que requeresse aqui a construção em concreto. Nós vamos ter então de novo, repetindo aqui, o vertedouro, que no caso aqui do Castanhão ele vai servir também para a operação de controle de cheia do Baixo Vale do Jaguaribe. Então, esse lago aqui do reservatório, ele pode ser inclusive zoneado para diferentes finalidades, né? Uma parte aqui do lago, a gente vai estar associada ao que a gente conhece como volume morto. O que é o volume morto? É o estoque de água que vai ocorrer dentro do reservatório, que vai ficar abaixo daquela tomada d'água, onde sai aquela válvula dispersora. Então, todo o volume que fica abaixo da válvula dispersora fica indisponível para o baixo vale, porque você não vai ter mais energia suficiente para essa água sair pela válvula dispersora, a não ser que se construa uma outra estação de bombeamento ou alguma outra obra de engenharia para disponibilizar essa água do volume morto. A água do volume morto, normalmente, ela também tem uma função ecológica, de preservar a biota do lago. Aqui no Nordeste semiárido do Brasil, a gente não tem tanta utilização do volume morto com esse fim, mas em outras regiões mais úmidas, esse volume morto também tem essa função. Tem outra parcela do reservatório que armazena água para o que a gente chama de conservação, usos conservativos. O que são os usos conservativos? É o abastecimento humano, é a irrigação, é a indústria. Tá certo? Então, essa água aqui fica guardada por um tempo maior dentro do lago para esses diferentes usos. Existe outra região aqui que é para o controle de cheia. Então, por exemplo, no caso do Castanhão, o reservatório ele tem 6,7 bilhões de metros cúbicos e 2 bilhões de metros cúbicos são preservados sem serem ocupados com água, ou seja, seco, exatamente para receber cheias que cheguem ao reservatório e fazer com que essa cheia ela não se propague, não vá
para o Baixo Vale. Então a cheia, quando chega no reservatório Castanhão, ela fica lá armazenada e não vai gerar mais inundações no Baixo Vale do Jaguaribe. Então o Castanhão ele tem essa função também de controle de cheia. Ele é o único reservatório aqui no Ceará que vai ter essa função de controle de cheia, com um sistema de comportas para poder fazer esse tipo de operação. Depois disso a gente vai ter aqui o que a gente chama de armazenamento descontrolado, ou seja, aquele estoque de água que quando o nível do reservatório chega naquele ponto, ele tem que ser liberado por conta da segurança da própria obra. E depois a gente tem o que a gente chama de borda livre, que é exatamente uma distância entre o nível máximo de estocagem de água no reservatório e o nível do coroamento do lago. Essa borda livre normalmente ela é disponibilizada para mitigar efeitos de ondas e outras coisas e outras variações de nível que possam vir a acontecer no lago, mas notadamente ondas, tá certo? Então também a gente vai ter então essas diferentes zonas que eu acabei de comentar com vocês. Outra obra e outra característica importante do reservatório é exatamente o vertedouro. O vertedouro ele é uma obra extremamente importante de saída de água do reservatório e ela tem como uma função até a proteção do reservatório, para evitar, como eu falei, que a água chegue a níveis superiores à cota do coroamento da barragem e a água passe por cima, por exemplo, de um maciço de terra, gerando o rompimento da barragem e cheias mais severas. Então, o controle das vazões afluentes, das cheias que estão chegando no reservatório, são operados a partir de vertedouros. Existem diferentes tipos de vertedouro. No caso que vocês estão observando aqui na figura, é o do Castanhão, onde você tem um sistema de comportas que controla a liberação da água pelo vertedouro. Tem outros vertedouros, que são os mais comuns aqui no Nordeste, que são os vertedouros escavados em rocha, que são na realidade canais, que você não tem nenhum controle sobre a vazão que passa nesse canal. Então, quando o nível da água chega uma cota acima da cota da soleira, ou seja, do fundo desse vertedouro, essa água que fica acima da soleira do vertedouro escoa pelo vertedouro e com isso evita que os níveis cheguem a níveis mais elevados, protegendo aqui o reservatório. Outra intervenção que nós temos no reservatório, que nós já comentamos, é exatamente a tomada d'água. Essa tomada d'água é exatamente a disponibilização da água, a água regularizada, ou seja, aquela água que a gente tem controle para as demandas e os diferentes usos que tem a montante. Então aqui a gente tem dois exemplos, um exemplo aqui que é exatamente a válvula dispersora, a gente vê esse véu de noiva, como a gente chama, no reservatório Castanhão, e uma outra imagem é exatamente a tomada d'água para a produção de energia hidroelétrica, né? Uma estação aí de uma casa de força de uma usina hidrelétrica, quando nós vemos a turbina e a produção de energia.